pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review por episódio. Hoje a gente tá aqui pra falar do segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian, The Passenger. The Mandalorian, que é exclusivo do Disney Plus, que está chegando aqui no Brasil logo depois das eleições. Yay! Inclusive, quem ama a Disney e novela pode fazer um combo com a Globoplay. Ah, é verdade. E pagar um pouquinho a mais pra ter Globoplay e Disney Plus juntos em um lugar só. E se você usar o código SideQuest é demais, você ganha 30% de desconto na assinatura. Não, mentira, gente. Mentira, gente. Não tentem usar. Mas a Disney Plus tá chegando, vai ter Hamilton para as pessoas assistirem. Estou curioso. Assistam Hamilton. Primeira coisa que vocês têm que fazer é assistir Hamilton. Mas a gente já falou, já prometeu fazer já. a nossa lista Isso aqui é só de coisas que as pessoas aperitivo. precisam assistir no Disney Plus, e Hamilton certamente vai entrar na lista. Com certeza, isso é só um apetitivo. Um apetitivo? É. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho para receber nossas notificações. Temos muitas reviews vindo por aí. E considere-se nosso apoiador no apoia.se/canal7quest a partir de R$1 por mês, ou se tornar membro aqui do Clube dos Canais para ganhar uns benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp. Isso aí, ótimo episódio, gostei bastante dele, apesar de que ele ser... eu tô gostando dessa temporada, tá legal, tá divertido, eu sei que eles estão enrolando um pouquinho. Eu não tô achando que tá enrolado, na verdade, tô achando que as histórias estão legais. Sim. Tá, eu aceitei que é um seriado semanal, né? Naquele sentido de casos semanais, que eu esqueci a palavra, como é que é? Procedural. Ele é quase um procedural. Claro que ele tem uma história maior por trás, mas ele tem esses casos da semana que é muito parecido com Star Trek. E eu tô gostando muito de Star Trek agora que eu entendi que essa é a proposta, então tá bem legal. Star Trek só é mais... começa no nada e termina no nada, e daí começa no nada e termina no nada. É só um recorte de tempo, não assim. Não é contínuo, que nem Isso. parece que vai ser, né? Porque nesse episódio, a gente terminou onde a gente começou o episódio... A gente começou onde a gente terminou o episódio passado, e provavelmente no próximo nós vamos começar de onde a gente terminou aqui, porque eu quero saber se a mulher sapo vai conseguir fecundar os ovos dela e continuar a linha dela. Era o que eu tava mais investida nesse episódio, Sim. sabe? Tipo, os ovos, o que fez eu odiar o Baby Yoda pela primeira vez na minha vida. Eu gosto da ideia de que ele não é bom por natureza. Uhum. Ele é um bicho normal. Tipo, a gente tem a ideia de que, porque ele é o Yoda era porque ele é um bebê, bebês são puros. Lá não tem nada disso, Ele é um nojentinho que gosta de comer seres vivos. Ele é uma criança e ele tá seguindo só os instintos dele, então... E é uma coisa interessante porque, bom, aparentemente ela não deu muita bola pra ele ter comido aqueles ovos, talvez porque ela não notou. Mas ela também não tá contando, porque senão ela já teria notado que tava faltando ovo ali. Mas foi interessante ali esse episódio, eu gostei muito de como esse episódio tratou sobre... maternidade, paternidade, sobre ser pai, porque começa com ele tendo que ele sofrendo uma emboscada e tendo que abrir mão de algo que ele tem pra poder salvar o bebê. E aí depois a gente tem toda essa história da mulher que tem que salvar os filhos e mas será que vale muito? Porque ele entregou o jetpack já sabendo que ele ia recuperar, sabe? Exatamente. Então, tipo, ele tava realmente abrindo mão de alguma coisa? É isso que eu tô querendo. É sobre tipos diferentes de paternidade ou de maternidade. Porque ali a gente tá vendo um cara que ele abriu mão sabendo que ele ia conseguir se... Mas a gente sabe que o Mando, ele é resourceful. Uhum. Ele tem recursos. Ele sabe lidar com as situações. Mas apesar de tudo, ele se importou o suficiente com a criança pra correr esse risco. Ele disse que ele não ia mais deixar acontecer nada com a criança. Exatamente. E porque ele tem esse apego emocional. Tudo bem, ele é malandro, mas ele tem um apego emocional ainda. Sim. E aí nós temos isso. E depois nós temos ainda um filhote de aranha sendo comido e aí a mãe tentando se vingar. Então tem, tipo, todas essas histórias de paternidade aí nesse episódio. E eu acho que, tipo, falou muito sobre imigração também. Sabe? Porque ela tava indo, ela falou, essa é a minha última vida, o meu marido lutou pra criar uma vida nova pra gente nesse único planeta que era habitável. É verdade, entende? Ele é basicamente um coiote. Exatamente, ele é basicamente um coiote. E é ela, tipo, cuidando do futuro dela e querendo dar um futuro melhor pros filhos dela, sabe? Tipo, cuidando da linhagem, protegendo as origens, a linhagem dela e levando pra um lugar onde... Levando de um planeta desértico pra um outro sistema. Pra um outro sistema que é mais melhor pra eles, que seja isso que for. Sabe? Tem mais condições de vida do que Tatooine. E é interessante porque a gente vê também um pouco mais sobre... Eu gosto quando eles dão essas world building sem nos
jogar muito na cara, que foi a cena dos X-Wings chegando perto deles ali. E eu gostei como a tensão da cena se construiu ali. Porque, né, ele sabia que podia vir alguma coisa, porque ele tava viajando no Hyperdrive, então tem aqueles caras parando do lado dele e aí, cara, quem tu é, sabe? Tipo, e ele meio que pois é, então... E aí vai construindo toda a tensão da cena até o momento que os X-Wing começam a se armar e aí ele começa a ficar com o cu na mão. Achei muito legal, as cenas de perseguição foram muito bem feitas. Gostei que os cockpit dos X-Wing eram igual aos do filme. Tão arcaico quanto a tecnologia de 1970. Nisso. Achei maravilhoso. Eu fiquei pensando nisso porque é uma continuidade legal. Porque, tipo assim, eles são tão avançados em tantos aspectos, mas os layouts deles são tão padrão, assim, né? Tipo, mas também a gente meio que estagnou porque a gente fica só pensando em layout, como ver as coisas e acaba, tipo, estagnando cientificamente, então... Sei lá, não sei o que tu tá querendo dizer, mas tudo bem. Tô querendo dizer que nós nos importamos mais com o visual do que com o conteúdo. Com o conteúdo, com como funciona a tecnologia, do que a tecnologia nos proporciona. Se a gente se preocupasse mais em fazer a tecnologia ser funcional e menos em ela ser bonitinha para que qualquer pessoa conseguisse acessar, talvez a gente fosse mais evoluído. Talvez. Mas isso não tem nada a ver, só porque em 1970 eles não tinham gráfico suficiente para fazer. Tô fazendo uma leitura muito aprofundada, gente. E eu gostei, outra parte que eu gostei bastante desse episódio foi que o Mando não conseguiu sair dessa sozinho. Que foi uma crítica da gente na temporada passada, que ele conseguia se sair de qualquer situação, magicamente ele ia lá e saía de qualquer situação. E aqui não. Depois que aquela aranha cai, ele precisa da ajuda dos X-Wings, que faz sentido eles terem achado ele porque eles estavam procurando. O que não faz sentido é eles terem dado uma passagem pra ele, por ele ter... Ele participou daquilo onde ele, sabe, sequestrou, vários morreram. Ele prendeu 3 e um que saiu, ele acabou que tipo, ficou elas por elas. E ele ainda conseguiu prender mais 3. Elas por elas? Ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime, mas ele protegeu o cara de ser morto. Um cara rebelde de ser morto. E aí, eu acho que na questão dos rebeldes... Tanto é que eles não ajudaram ele, né? Eles salvaram ele ali, mas tipo assim, ó, te vira agora, nós não vamos te ajudar mais do que isso. Tu fez o mínimo que tu podia fazer pra merecer o nosso respeito. Mas eles têm um sistema de justiça que é realmente justo. Porque, tipo assim, eles podiam simplesmente ter matado ele, eles podiam simplesmente ter prendido ele, mas eles sabem que, tipo, eles precisam de qualquer ajuda contra as novas forças que estão surgindo desse resquício de império. Então, tipo assim, qualquer um que nos ajuda, a gente tem que fazer fingir que não viu os problemas dele pra que a gente tenha esses aliados aqui construídos. Então, acho que nesse ponto, assim, dá uma ideia de como é que funciona a Nova República, né? E de como eles estão tolerantes em relação a isso. O que é legal. É legal, eu gosto disso. É uma coisa meio utópica, sabe? De tipo assim, cara, tu não precisa só punir. Tu pode ser mais flexível. E normalmente quando a gente vê esse tipo de produção, não existe essa flexibilidade, sabe? Não existe esses tons cinzas da história. Mesmo no Star Wars não tem muito tom cinza. Tu tem mais tom preto e branco, é uma coisa mais... Em alguns momentos. Mas é mais difícil. Claro que tem a redenção do Vader, tem o próprio Ben Kenobi, esqueci o nome dele agora, do último... Enfim. O Ben Solo. Ben Solo, isso. Mas em geral, a gente tá aprofundando demais uma discussão de um episódio que foi simplesmente extremamente divertido. Foi bem divertido. Foi mais divertido que qualquer outra coisa. Então foi engraçado ver o Baby Yoda comendo os ovos e não respeitando ninguém. Indo comer as aranhas, porque ele é um filho da putinha desgraçado. Mas eu acho que não tem mais muito o que falar a respeito desse episódio, que teve uma boa direção do Peyton Reed, pra quem não conhece, o diretor de Homem-Formiga. Tu vê que tem um diferencial quando são diretores bons que dirigem. Por exemplo, quando o Jon Favreau no primeiro episódio foi ótimo. Nesse segundo episódio foi Peyton Reed, que é um cara que tem um certo conhecimento melhor de direção. Quando tinha eles usaram muita gente nova pra testar os outros episódios. Eu achei que eles ficaram devendo um pouco na primeira temporada. Isso o Jon Favreau escreveu a temporada inteira, daí tipo, a gente tem mais coesão, como a gente sempre fala aqui. Sempre é melhor quando tem um escritor a temporada inteira. A gente vê que as séries ficam melhores quando elas têm só um escritor, porque elas ficam mais coesas. Então, vamos ver. Espero que ele... Não cheguei a ver o IMDb pra ver se ele escreve todos, mas eu espero que ele tenha escrito a gente tem pelo menos a maioria. E é uma coisa interessante também de notar que realmente esses próximos episódios, esses episódios dessa temporada estão sendo maiores. Diferente da outra temporada, onde eles eram apenas de 25 minutos. Eu entendo, e como a gente explicou na última review, era por conta do fato de que era um filme que foi dividido em vários episódios, então por isso que tinha esse problema. Mas agora eu acho que as histórias realmente estão sendo construídas como episódios.
E eu espero, então, que... Então tá, se é isso que vocês querem fazer, que todos os episódios tenham uma qualidade melhor do que... Com certeza. Do que a primeira. Com certeza. E agora vamos ver se onde é que a gente vai agora, o que vai ter a ver o Boba Fett. Mas é tão legal ver novos mundos no mundo de Star Wars. É legal ver novos mundos, é legal ver novos personagens. Porque, criaturas. Sabe, novas criaturas, não ficar preso naqueles de sempre, sabe? Naqueles planetas de sempre, naquelas espécies de sempre, naqueles personagens de sempre. E ver umas coisas diferentes. E eu quero muito que ele encontre eventualmente, mesmo falando disso agora, me dizendo, que ele encontre a Sabine um dia. Acho difícil. Acho difícil, mas ia ser massa. Que ia ser massa, porque é a única ia ser outra... um soco nos ovos, assim. É a única outra Mandaloriana, pra mim, que é tão... É porque só tem 3 Mandalorianos que a gente realmente conhece, então, tipo... E um deles nem é Mandaloriano, que é o Boba Fett. Que ele só roubou a armadura. E o Mando também não é Mandaloriano. E o Mando também não é Mandaloriano, então a gente só conhece a Sabine, na verdade. Só a Sabine e a família da Sabine e todos aqueles outros personagens que daí, tipo... Não são a Sabine. Mas e se ele for pra Mandalore, ver mais sobre o que aconteceu. Falando em Mandalore, saber mais o lore dos Mandalorians, que, tipo, teve tanta construção na temporada passada, sabe? Quando o Mando tá sozinho, a gente não tem essa construção, porque ele não é esse personagem que senta e fala, sabe, Baby Yoda, quando eu era criança, e blá 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 blá, sabe? Ele não é um personagem que explica as coisas que acontecem. Então, os outros Mandalorianos que dão a continuidade a esse lore que é tão interessante. E fora como é que o personagem do Gus Fring conseguiu o Sabre Negro ainda, né? Que não ficou claro. A gente sabe que quando ele terminou essa história, ele tava com a família da Sabine e agora? E agora? O que aconteceu? E também eu tava pensando que aquele no Só que final... Sabine, se aparecer, ela vai ser adulta, né? Sim. Por isso que eu acho mais provável que ela apareça. E pensando bem, a gente não pode dizer com certeza se aquele no final do episódio passado era o Boba Fett. Eu acho que sim, porque a gente sabe nos universos expandidos que vários clones sobreviveram à guerra. Sabe? Que eles estão vivendo sozinhos por aí. Inclusive, em Rebels, nós temos vários clones. Mas eles já estão bem velhos, né? Quase morrendo já, porque Rebels se passa próximo do episódio 13 e esse se passa praticamente Mas o Boba Fett, 10, 20, 30 anos depois. O Boba Fett, vamos ver. O Boba Fett, ele era mais novo, né? Ele era mais novo, ele cresceu normalmente. Ele era o clone que crescia normalmente. Isso, exatamente. Então... Fica essa dúvida, eu acho ainda que de repente vai ser ele, mas nem isso, mas eu consigo apostar com certeza. Então, eu até achei que eles iam estar seguindo eles ali dentro da nave, mas pelo jeito não, então como é que ele vai encontrar eles? Não, vai ser uma incógnita. Você vai encontrar eles? Mas se ele não apareceu... Tá atrás deles? Se ele não apareceu... Mas é a personagem da Min-Na, que teve aquele cliffhanger na temporada passada e nunca foi pago aquele cliffhanger. Ela morreu? Sim, o Gus Fring matou ela? Foi o Gus Fring? Nunca mostrou que foi ele. Eu acho que foi o Gus Fring, sim. Acho que sim, com certeza. Ai, gente, eu não me lembro. Ou foi o próprio Boba Fett, porque foi no mesmo planeta, né? Mas eu acho que foi o Gus Fring, se eu não me engano. Eu não lembro agora muito bem, se vocês lembrarem, deixem nos comentários. É bom que daí a gente dá um pouquinho de engajamento nesse vídeo. Pois é. Então tá, gente, é isso. Essa foi a nossa review do segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian, The Passenger. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho pra receber as notificações. Nos segue nas redes sociais. E se tu quiser ser nosso apoiador no apoia.se/canalSuiteQuest, que nem a Débora de Oliveira Bastos, ou ser um membro aqui do nosso clube dos canais, tá bom? Até a próxima!